Ele estava prestes a ter o pior dia da sua vida. Só não sabia ainda. Eduardo Vasconcelos ajeitou o nó da gravata italiana no reflexo da porta de vidro, satisfeito consigo mesmo. Outro dia comum no topo. Mais uma reunião onde sua palavra seria lei. Ou pelo menos era isso que ele pensava, quando empurrou a porta da sala de conferências. O que ele viu do outro lado fez o sangue gelar nas veias. Eduardo Vasconcelos nunca imaginou que perderia o controle da própria empresa. Aos 42 anos, ele construíra um império no mercado imobiliário. Vasconcelos, em Associados, não era apenas uma incorporadora, era um símbolo de poder em São Paulo. Prédios de luxo, contratos milionários, clientes que pagavam fortunas apenas para ter o nome dele associado aos projetos. Naquela manhã de quinta-feira, Eduardo entrou no escritório com a confiança de sempre. Terno azul marinho sob medida, sapatos italianos reluzentes, cabelo grisalho perfeitamente penteado. Ele era a imagem do sucesso, e sabia disso, mas havia algo diferente no ar. Desde cedo, os funcionários evitavam seu olhar. Conversas eram interrompidas quando ele passava pelos corredores. Seu sócio, Maurício, estava visivelmente nervoso. Eduardo, precisamos conversar antes da reunião, Maurício disse entrando na sala sem bater. Que reunião? Eduardo respondeu sem tirar os olhos da tela do computador. A reunião de hoje, com a nova representante. Eduardo finalmente olhou para cima, irritado. Que representante? Do que você está falando? Maurício engoliu seco. A fusão, Eduardo. O grupo internacional que comprou 55% das ações. Eles enviaram alguém para liderar a integração administrativa. Chega hoje. Na verdade, já deve estar aqui. O sangue de Eduardo gelou. Nos últimos 2 meses, ele lutara contra aquela aquisição. Tentara bloquear, negociar, reverter. Mas o conselho votou pela venda. Agora, estrangeiros controlavam mais da metade da sua empresa. Da sua empresa. E quem é esse alguém? Eduardo perguntou, a voz cortante. Não sei, o nome não foi divulgado. Apenas que é uma executiva sênior com experiência em fusões internacionais. Eduardo se levantou, ajustando o paletó. Então vamos conhecer essa executiva. E deixar bem claro quem realmente manda aqui. A sala de conferências estava no último andar com vista panorâmica para a cidade. Era o lugar onde Eduardo fechava os maiores contratos, onde humilhava concorrentes, onde demonstrava poder. Era seu território. Ele entrou alguns minutos atrasado, propositalmente, uma técnica que usava para estabelecer dominância. Fez questão de cumprimentar alguns presentes, ignorando a figura sentada na cabeceira da mesa, de costas para a janela. Bom dia a todos. Peço desculpas pelo atraso, mas... Eduardo começou, virando-se finalmente para a ponta da mesa. As palavras morreram na garganta. Sentada na cadeira principal, a cadeira que sempre fora dele, estava uma mulher de aproximadamente 40 anos. Tailleur cinza impecável, cabelos pretos presos num coque elegante, postura ereta, mãos cruzadas sobre uma pasta de couro. Ela o encarava com olhos escuros, firmes, sem nenhuma emoção visível. Eduardo conhecia aqueles olhos. Clara? A palavra saiu num sussurro incrédulo. Senhor Vasconcelos, ela respondeu, a voz profissional, fria, distante. Por favor, sente-se. Temos muito a discutir. O mundo de Eduardo girou. Não podia ser, não ela. Não podia ser a mesma mulher. Clara, sua ex-esposa, a professora simples que ele abandonara 5 anos atrás. A mulher que ele humilhara, desprezara, descartara como se fosse nada. Agora ela estava ali, na cabeceira da mesa, no comando, e nos olhos dela, Eduardo não viu mágoa. Não viu raiva, não viu nada além de uma frieza profissional que o aterrorizou mais do que qualquer emoção. Senhor Vasconcelos, Clara repetiu, a voz um pouco mais firme. Sua cadeira é ali. Ela apontou para uma cadeira lateral, longe da cabeceira. Eduardo permaneceu de pé,
paralisado. Os outros membros da reunião o observavam, confusos com sua reação. Maurício cutucou seu braço discretamente. Eduardo, senta logo, sussurrou. Como num transe, Eduardo caminhou até a cadeira indicada e se sentou. Pela primeira vez em anos, sentiu algo que não experimentava desde a infância. Medo. Clara abriu a pasta e começou a falar. Bom dia a todos. Meu nome é Clara Mendes e represento o grupo empresarial Horizon, que agora detém o controle majoritário desta empresa. Nos próximos 3 meses, conduzirei uma auditoria completa das operações, finanças e gestão da Vasconcelos em Associados. Sua voz era firme, clara, profissional. Nada da timidez que Eduardo lembrava. Nada da insegurança que ele tanto ridicularizara. Quero deixar claro desde já, Clara continuou, olhando diretamente para Eduardo, que esta não é uma visita de cortesia. Mudanças significativas serão implementadas, processos serão revistos e pessoas que não se adequarem aos novos padrões serão substituídas. O silêncio na sala era absoluto. Eduardo tentou recuperar a compostura. Com todo respeito, senhora. Começou, a voz tremendo levemente. Doutora Mendes, Clara o interrompeu. E o senhor falará quando for sua vez, senhor Vasconcelos. Por enquanto apenas ouça. A sala inteira prendeu a respiração. Ninguém jamais falara assim com Eduardo Vasconcelos. E ele não conseguiu responder. Clara continuou a apresentação por 40 minutos. Números, projeções, falhas identificadas, mudanças necessárias. Cada palavra era uma lança certeira. Cada dado expunha incompetências que Eduardo sempre varrera para debaixo do tapete. Quando a reunião terminou, Clara fechou a pasta com um movimento seco. Alguma pergunta? Silêncio. Ótimo. Senhor Vasconcelos, preciso vê-lo em particular. Agora. Os outros saíram rapidamente, aliviados por escapar daquela tensão. Eduardo ficou sentado, as pernas dormentes, o coração disparado. Quando estavam sozinhos, Clara se levantou e caminhou até a janela, de costas para ele. 5 anos, Eduardo. A voz dela perdeu um pouco da frieza profissional. Havia algo ali, algo profundo. 5 anos desde que você me disse que eu era um peso morto, que eu nunca seria nada, que você merecia algo melhor. Eduardo abriu a boca, mas não conseguiu falar. Clara se virou e pela primeira vez ele viu algo além da máscara profissional. Não era ódio, não era dor, era determinação. Bem-vindo ao seu novo mundo, Eduardo, onde você não manda em nada. Eduardo não conseguiu trabalhar o resto do dia. Trancou-se no escritório, ignorou ligações, dispensou reuniões. Sua mente girava num loop infinito, voltando sempre para o mesmo ponto. Clara, sua ex-esposa, ali, no comando. Como? Como aquilo era possível? A Clara que ele conhecera era uma professora de escola pública, doce, dedicada, sonhadora. Uma mulher que acordava às 5 da manhã para preparar aulas, que gastava o próprio salário comprando material para alunos carentes, que acreditava que educação podia mudar o mundo. Uma mulher que ele amara e depois desprezara. Eduardo fechou os olhos e as memórias vieram como uma enxurrada. Eles se conheceram 8 anos atrás, num evento beneficente. Clara estava lá representando a escola onde trabalhava, buscando doações para reformar a biblioteca. Eduardo fora arrastado por um cliente, entediado com aquela gente do bem e seus discursos sobre responsabilidade social. Mas quando Clara subiu ao palco para falar, algo mudou. Ela não pediu pena, não fez discurso emotivo barato. Ela falou com paixão, com dados concretos, com a convicção de quem acreditava no que dizia. Eduardo ficou fascinado. Ao final do evento, doou o dobro do que qualquer outra empresa havia contribuído e pediu o telefone dela. O namoro foi intenso.
Clara era diferente de todas as mulheres que Eduardo conhecera. Ela não se impressionava com dinheiro, não queria jantares caros em restaurantes sofisticados, não ligava para grifes ou status. Queria conversas, queria conhecer a pessoa por trás do empresário bem-sucedido. E Eduardo, pela primeira vez na vida, se sentiu visto. Casaram-se depois de 1 ano. A cerimônia foi simples, contrariando os planos grandiosos que a mãe de Eduardo fizera. Clara não quis ostentação. Queria apenas celebrar o amor deles, rodeada de pessoas que realmente importavam. Os primeiros anos foram bons. Diferentes, mas bons. Clara continuou dando aulas, recusando a oferta de Eduardo para não precisar trabalhar. Ela dizia que ensinar era seu propósito, não apenas um emprego. Eduardo fingia entender, mas no fundo, aquilo o incomodava. Seus amigos faziam piadas. Sua esposa ainda dá aulinha? Quando ela vai largar essa fase e aproveitar sua grana? Você podia ter qualquer mulher e escolheu uma professora? No começo, Eduardo defendia Clara, mas as sementes da vergonha já estavam plantadas. As fissuras no casamento começaram pequenas. Eduardo começou a recusar convites onde Clara estaria presente. Dizia que eram eventos de negócios, que ela não ia se sentir confortável. Na verdade, tinha vergonha de apresentá-la aos clientes importantes, às socialites, ao círculo que ele frequentava. Clara percebia e sofria em silêncio. Então Viviane apareceu. Viviane Camargo, herdeira de uma família tradicional paulistana, loira, alta, escultural. Frequentava os mesmos clubes que Eduardo, conhecia as mesmas pessoas, entendia as regras não ditas da elite e deixou claro desde o início que estava interessada. Eduardo resistiu, por um tempo, mas Viviane representava tudo o que ele achava que deveria ter. Status, beleza que impressionava, uma mulher que ficava bem nas fotos, que sabia se comportar em jantares de negócios, que era admirada por todos. A traição começou com jantares de negócios, depois viagens, depois finais de semana inteiros. Clara descobriu por acaso, 6 meses depois, uma mensagem no celular de Eduardo aberto sobre a mesa. Estou com saudades de ontem à noite. Quando vai largar ela de vez? Ela não gritou, não fez escândalo. Apenas mostrou a mensagem para Eduardo e perguntou: é verdade? Eduardo podia ter negado, podia ter pedido perdão, podia ter lutado pelo casamento. Em vez disso, ele atacou. E se for, você realmente acha que eu ia ficar satisfeito com isso para sempre? Com uma vida medíocre, com uma esposa que ganha R$1.000 por mês dando aula para pivetes? As palavras saíram como veneno, e Eduardo não parou. Olha para você, Clara. Olha para as suas roupas de loja de departamento, seu cabelo que você mesma corta, sua vidinha simples. Você realmente acha que é suficiente para um homem como eu? Clara empalideceu, mas manteve a dignidade. Eu sempre fui suficiente, Eduardo. O problema é que você nunca foi. Ela saiu naquela noite, levou apenas uma mala de roupas, recusou advogado, recusou pensão, recusou qualquer coisa que viesse dele, assinou os papéis do divórcio sem contestar nada. Eduardo ficou aliviado. Fácil demais, pensou, mas não terminou ali. 2 semanas depois, Eduardo organizou um jantar para anunciar o noivado com Viviane. Convidou todos os amigos, clientes, sócios. Foi uma celebração grandiosa em um dos restaurantes mais exclusivos da cidade. Clara foi convidada por Viviane, uma crueldade calculada, e ela foi. Eduardo nunca esqueceu a imagem de Clara entrando no restaurante. Vestido preto simples, cabelos soltos, sem joias, ela não parecia deslocada, parecia digna. Durante o jantar, Viviane fez questão de humilhá-la. Clara, querida, deve ser tão difícil para você ver o Eduardo feliz de verdade, não é? Disse em voz alta, garantindo que todos ouvissem. Clara não mordeu a isca, apenas sorriu. Na verdade, estou muito bem.
Mas obrigada pela preocupação. Foi Eduardo quem não conseguiu se controlar. Bêbado de champanhe e arrogância, ele se levantou e fez um discurso. Um discurso horrível, cruel, que ele passaria os próximos 5 anos tentando esquecer. Vocês sabem, durante anos eu achei que estava fazendo a coisa certa, ficando com uma mulher de valor, uma mulher do bem. Mas a verdade é que eu estava me sabotando. Estava com uma pessoa medíocre, sem ambição, sem visão de mundo. Uma pessoa que nunca ia me acompanhar, que nunca ia estar à minha altura. Ele apontou para Viviane. Agora sim, encontrei alguém que merece estar ao meu lado. Alguém que entende o que é viver de verdade. Todos aplaudiram, riram, brindaram. Clara se levantou calmamente, pegou a bolsa e caminhou até Eduardo. Obrigada, Eduardo, ela disse a voz baixa, mas firme o suficiente para ele ouvir. Você acabou de me libertar. E saiu. Aquela foi a última vez que Eduardo a vira. Até hoje. Sentado no escritório 5 anos depois, Eduardo pressionou as mãos contra o rosto. Como ela chegara ali? Como se tornara aquilo? A Clara insegura, a professora simples, a mulher que ele descartara, agora comandava sua empresa. Falava com autoridade, se vestia com elegância, intimidava com a presença. O que acontecera nesses 5 anos? Ele não sabia, mas ia descobrir. E uma parte pequena dele, uma parte que tentava ignorar desesperadamente, sussurrava uma verdade devastadora. Ele cometera o maior erro da sua vida. Os primeiros dias com Clara no comando foram um pesadelo. Ela chegava às 7 da manhã, antes de todos. Já estava na sala de reuniões quando Eduardo entrava, sempre com aquele olhar profissional e distante, sempre impecável, sempre no controle. E Eduardo estava perdido. Clara implementou mudanças imediatamente. Reuniões diárias de alinhamento, relatórios detalhados de cada departamento, revisão completa de todos os projetos em andamento. Nada escapava do olhar dela. E foi ali que os problemas de Eduardo começaram a aparecer. Na terça-feira da segunda semana, Clara convocou uma reunião com todos os gestores. Eduardo entrou confiante, esperando que ela tropeçasse, que cometesse algum erro que provasse sua incompetência. Mas foi o contrário. Projeto Santana Park, Clara começou, abrindo uma pasta espessa. Orçamento inicial, 12 milhões. Custo real até agora, 19 milhões. Prazo de entrega atrasado em 8 meses. Alguém pode me explicar isso? Eduardo se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Aquele projeto era dele, seu xodó, um condomínio de luxo que seria a joia da coroa da empresa. Projetos desse porte sempre têm imprevistos. Eduardo respondeu tentando soar casual. Faz parte do negócio. Clara o encarou. 7 milhões em imprevistos? 8 meses de atraso? Isso não é imprevisto, Sr. Vasconcelos. Isso é má gestão. O silêncio na sala era constrangedor. Vocês contrataram um fornecedor de esquadrias que não tinha capacidade para entregar no prazo. Não fizeram análise de risco, não tinham plano B. E quando o atraso aconteceu, em vez de renegociar ou buscar alternativas, simplesmente pagaram multas e sobrepreços absurdos. Clara passou os olhos pela sala. Isso aconteceu porque ninguém questionou a decisão do Sr. Vasconcelos. E ele decidiu baseado em quê? Na amizade com o dono do fornecedor. Eduardo sentiu o rosto esquentar. Isso é uma acusação grave e... Não é acusação, é fato. Está tudo documentado. Clara o interrompeu, empurrando uma pilha de papéis pela mesa. Contratos, e-mails, registros de ligações. O fornecedor é seu amigo de golfe. Vocês fecharam um negócio no clube sem licitação adequada. Maurício, o sócio de Eduardo, pigarreou desconfortável. Os outros gestores olhavam para baixo, evitando contato visual. E não é só esse projeto, Clara continuou, implacável.
Nos últimos 3 anos, a Vasconcelos em Associados perdeu aproximadamente 22 milhões em decisões impulsivas, fornecedores inadequados e falta de planejamento. Enquanto isso, os lucros foram maquiados com vendas antecipadas e endividamento crescente. Eduardo explodiu. Você chega aqui, vinda de não sei onde, depois de 5 anos sumida, e acha que pode julgar o trabalho de uma vida inteira? Quem você pensa que é? Clara não se abalou. Sua voz permaneceu calma, mas havia aço nela. Eu sou a pessoa que vai salvar esta empresa da falência. E você, senhor Vasconcelos, vai colaborar ou vai sair? A escolha é sua. Eduardo se levantou bruscamente, derrubando a cadeira. Isso aqui é minha empresa. Minha. Não, não é mais. Clara respondeu, também se levantando. 55% das ações pertencem ao Grupo Horizon. Eu sou a representante legal deles. E a partir de agora, nenhuma decisão será tomada sem minha aprovação. Está claro? Eduardo saiu da sala batendo a porta. Naquela noite, ele chegou em casa furioso. Viviane estava na sala, tomando champanhe e rolando o feed do Instagram. Você não vai acreditar no que aquela... Eduardo começou, jogando a pasta no sofá. A ex-esposa? Viviane completou, sem tirar os olhos do celular. Já fiquei sabendo. Todo mundo está comentando. É humilhante, Eduardo. Humilhante? Ela está destruindo minha reputação. Está expondo erros na frente de todo mundo. Viviane finalmente olhou para ele. Então faça alguma coisa. Você vai deixar aquela mulherzinha te controlar. Você, Eduardo Vasconcelos... Havia desprezo na voz dela. E pela primeira vez, Eduardo percebeu. Viviane não estava preocupada com ele. Estava preocupada com o status, com o dinheiro, com a imagem. O que você sugere? Ele perguntou cansado. Viviane sorriu, um sorriso perigoso. Encontre algo contra ela. Todo mundo tem esqueletos no armário. Ela não pode ser tão perfeita assim. Investiga, pressiona, faz ela cair. E quando ela estiver no chão, você retoma o controle. Eduardo hesitou, mas a semente estava plantada. Nos dias seguintes, Clara continuou sua reestruturação implacável. Ela demitiu 3 gerentes incompetentes que Eduardo protegera por anos, renegociou contratos abusivos, cortou gastos desnecessários, implementou processos transparentes e a empresa começou a responder. Os números melhoraram, os projetos voltaram aos trilhos. Os funcionários, inicialmente assustados, começaram a respeitar Clara. Ela era dura, mas justa, exigente, mas clara. E diferente de Eduardo, ela ouvia. Eduardo observava tudo de longe, impotente. E foi numa tarde de sexta-feira que o golpe final veio. Clara convocou uma reunião com os investidores internacionais por videoconferência. Eduardo foi obrigado a participar. Ela apresentou os resultados do primeiro mês, corte de 30% nos custos operacionais, renegociação de contratos que gerariam economia de 5 milhões por ano e identificação de oportunidades de crescimento que Eduardo jamais considerara. Os investidores aplaudiram, literalmente. Um deles, um empresário americano de cabelos brancos, sorriu na tela. Doutora Mendes, sua análise foi excepcional. Vocês fizeram a escolha certa ao contratá-la. Estamos muito satisfeitos. Clara agradeceu com elegância. Então o empresário olhou para Eduardo. Senhor Vasconcelos, espero que esteja aprendendo com a doutora Mendes. Ela está mostrando o que é gestão profissional de verdade. Eduardo forçou um sorriso. Claro, estou aprendendo muito. Quando a chamada terminou, Clara fechou o notebook e olhou para Eduardo. Pode ir, estamos encerrados. Eduardo não se mexeu. Havia algo que precisava saber. Como você chegou aqui, Clara? Ela ergueu os olhos, surpresa com a pergunta. Como você se tornou isso? Ele continuou, gesticulando vagamente. Você era professora. Como virou executiva internacional?
Clara estudou o rosto dele por um longo momento. Então, pela primeira vez em semanas, seu olhar suavizou minimamente. Depois que você me dispensou, Eduardo, eu tive uma escolha. Podia me afundar na dor, na humilhação, no sentimento de que eu não era boa o suficiente. Ou podia provar que você estava errado. Ela fechou a pasta devagar. Eu tinha 35 anos. Voltei para a universidade, fiz mestrado em administração enquanto ainda dava aulas. Depois consegui uma bolsa para MBA em Harvard. Trabalhei 16 horas por dia, estudei em todo o tempo livre, sacrifiquei finais de semana e feriados. Quando me formei, fui recrutada por uma consultoria internacional. Fiz carreira rápido, muito rápido, porque eu era boa, sempre fui. Você só nunca enxergou. Eduardo sentiu algo apertar no peito. E quando o grupo Horizon começou a analisar a compra da Vasconcelos em Associados, eu vi o nome da empresa. Pedi para liderar a auditoria. Eles concordaram. Por quê? Eduardo sussurrou. Por que você quis vir aqui? Clara se levantou, pegou a bolsa e caminhou até a porta. Antes de sair, olhou para trás. Porque eu precisava provar algo. Para mim mesma. Que eu não sou aquela mulher insegura e pequena que você descreveu naquele jantar, que eu sou capaz, que eu sou forte, que eu venci. Ela saiu, deixando Eduardo sozinho na sala vazia. E pela primeira vez em 5 anos, Eduardo Vasconcelos chorou. Eduardo não dormiu naquela noite, nem na seguinte. As palavras de Clara ecoavam na sua cabeça como um disco arranhado. Eu sempre fui boa, você só nunca enxergou. Será que era verdade? Será que ele destruíra algo precioso por puro orgulho? Mas toda vez que esses pensamentos surgiam, a voz de Viviane o sufocava. Você vai deixar ela te controlar? Você é Eduardo Vasconcelos. Retoma o que é seu. Foi numa segunda-feira, durante o café da manhã, que Viviane lançou a isca definitiva. Sabe o que me disseram ontem no clube? Ela começou, passando geleia na torrada sem olhar para ele. Que você virou capacho da ex-mulher, que ela manda e você obedece, que é patético. Eduardo cerrou os punhos. Quem disse isso? Todo mundo, amor. Todo mundo está comentando. Você virou piada. Ela finalmente olhou para ele, os olhos azuis frios como gelo. O Eduardo que eu conheci não deixava ninguém pisá-lo. Ele reagia. Ele lutava. Mas parece que esse homem morreu. A manipulação era óbvia, mas Eduardo estava vulnerável demais para enxergar. O que você quer que eu faça? Viviane sorriu. Ela tem que ter algum ponto fraco, algum erro no passado, alguma coisa que você possa usar. Investiga, descobre, e quando encontrar, você expõe ela, na frente de todo mundo. Do jeito que ela está fazendo com você, Eduardo hesitou. Mas o orgulho ferido falou mais alto. Nos dias seguintes, ele começou discretamente a investigar Clara. Ligou para contatos em Harvard, tentando encontrar algo comprometedor no histórico acadêmico dela. Nada. As notas eram impecáveis, o currículo impecável. Tentou descobrir sobre a vida pessoal dela nos últimos 5 anos. Relacionamentos, escândalos, qualquer coisa. Nada. Clara vivera de forma discreta, focada apenas na carreira. Estava ficando desesperado quando Maurício, seu sócio, apareceu no escritório com uma expressão estranha. Eduardo, precisamos conversar. Em particular. Eles foram para a sala de reuniões vazia. Maurício fechou a porta, verificou se não havia ninguém por perto. Descobri uma coisa sobre Clara, ele disse a voz baixa. Eduardo se inclinou para frente, o coração acelerando. O quê? Ela tem reuniões constantes com a diretoria do Grupo Horizon. E nas últimas 2 semanas esteve analisando profundamente a estrutura societária da empresa, especificamente sua participação acionária. Eduardo franziu a testa. E daí? Ela é a representante deles. É o trabalho dela. É, mas tem mais. Ouvi por alto uma conversa dela ao telefone. Ela estava falando sobre aquisição completa e reorganização administrativa.
Eduardo, acho que eles querem te tirar completamente da empresa. O sangue de Eduardo gelou. Isso é absurdo. Eu sou sócio fundador. Tenho 45% das ações, que podem ser compradas, forçadamente, se provarem má gestão. Eduardo sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Ela não estava ali apenas para reestruturar. Estava ali para eliminá-lo. Temos que agir. Agora, Maurício continuou. Antes que seja tarde. Como? Maurício respirou fundo. O Conselho Administrativo vai se reunir em 2 semanas para avaliar os resultados do primeiro trimestre sob gestão do Horizon. Se você conseguir minar a credibilidade dela antes dessa reunião, consegue virar o jogo. Mostra que as melhorias não são mérito dela, que os números estão sendo manipulados, que ela não é tão competente quanto parece. Eduardo passou a mão pelo cabelo. Mas como? Ela não comete erros. Então cria a impressão de que ela comete. A sugestão pairou no ar como veneno. Eduardo sabia que era errado. Sabia que estava cruzando uma linha. Mas o medo de perder tudo, combinado com a manipulação constante de Viviane e a ferida no orgulho, o cegaram. O que você está sugerindo? Maurício se aproximou. O projeto Nova Vila é o maior contrato que a empresa tem agora. Clara está tocando pessoalmente. Se algo der errado ali, a culpa cai nela. E se der muito errado, o conselho vai questionar a competência dela. E como fazemos algo dar errado? Maurício abriu uma pasta, mostrando documentos. Clara renegociou o contrato com os fornecedores. Conseguiu preços melhores, prazos mais curtos, mas o acordo depende de aprovações técnicas que ainda estão em análise na prefeitura. Se essas aprovações atrasarem... Eduardo entendeu imediatamente. O projeto atrasa, os custos sobem, e Clara arca com a responsabilidade. Exatamente. E você conhece gente na prefeitura. Pode fazer esse processo emperrar por algumas semanas, o suficiente para criar um problema sério. Eduardo ficou em silêncio, o conflito interno rasgando seu peito. Ele sabia que isso era sabotagem. Sabia que estava agindo de forma miserável, mas a voz de Viviane ecoava. Você virou capacho. Está bem, ele disse finalmente. Eu faço as ligações. Nos dias seguintes, Eduardo acionou contatos. Um funcionário da prefeitura que lhe devia favores. Um fiscal que ele ajudara no passado. As peças começaram a se mover. Os documentos do projeto Nova Vila começaram a sumir na burocracia. Aprovações foram esquecidas. Processos que demorariam dias começaram a levar semanas. Clara percebeu imediatamente que algo estava errado. Eduardo a viu ao telefone diversas vezes, a voz firme mas tensa, tentando entender por que os trâmites estavam parados. Ela convocou reuniões, ligou para a prefeitura, tentou resolver, mas as portas que antes se abriam facilmente agora estavam fechadas. O projeto começou a atrasar. Eduardo observava tudo de longe, fingindo não saber de nada. Mas a culpa começava a roer por dentro. Foi numa quarta-feira que Clara entrou no escritório dele. Não bateu, apenas abriu a porta e entrou. Você, ela disse a voz cortante. Foi você, não foi? Eduardo fingiu surpresa. Do que você está falando? O projeto Nova Vila, as aprovações na prefeitura, você está sabotando. Isso é ridículo. Por que eu sabotaria minha própria empresa? Clara caminhou até a mesa dele, apoiou as mãos sobre o tampo e o encarou. Havia raiva ali, raiva verdadeira, pela primeira vez desde que ela chegara. Porque você não suporta ver uma mulher, especialmente eu, no comando. Porque seu ego é maior que qualquer senso de responsabilidade. Porque você prefere ver tudo queimar do que admitir que estava errado. Eduardo não respondeu. Mas você cometeu um erro, Eduardo. Clara continuou, a voz baixa, mas carregada de ameaça. Você me subestimou. De novo. Ela se afastou, caminhando até a porta. Antes de sair, olhou para trás. A reunião do conselho é daqui a 5 dias. E eu vou estar pronta. Você não imagina o quanto. A porta fechou.
deixando Eduardo sozinho, com o peso do que fizera. Naquela noite, ele voltou para casa e encontrou Viviane comemorando com champanhe. Ouvi dizer que o projeto dela está atrasando. Está dando certo, ela disse empolgada. Eduardo olhou para ela. Realmente olhou. E pela primeira vez, viu o que Clara sempre vira. Viviane não o amava. Nunca amou. Ela amava o status, o dinheiro, a posição. Você está feliz com isso? Ele perguntou cansado. Claro, finalmente você está reagindo. Finalmente está sendo o homem que eu conheci. Eduardo sentou no sofá, a cabeça pesada. E se eu destruir a empresa no processo? Viviane deu de ombros. Você reconstrói. Você sempre consegue. Mas não pode deixar aquela mulher vencer. Não pode. Eduardo fechou os olhos. E pela primeira vez se perguntou. Quem era o verdadeiro inimigo ali? A reunião do conselho estava a 5 dias de distância. E Eduardo sabia que havia cruzado um ponto sem volta. Os 5 dias até a reunião do conselho foram os mais longos da vida de Eduardo. Ele mal dormia, mal comia. A culpa o devorava por dentro, mas o orgulho ainda o mantinha no caminho da autodestruição. Clara, por outro lado, estava estranhamente calma. Ela não fez escândalos, não confrontou Eduardo novamente, não pareceu desesperada com os atrasos do projeto. Trabalhava normalmente, com aquela eficiência silenciosa que já era sua marca. Isso deixava Eduardo ainda mais nervoso. Ela disse que estaria pronta. Pronta para quê? Na manhã da reunião, Eduardo acordou às 5 da manhã. Viviane ainda dormia, envolta em lençóis de seda. Ele a observou por um momento e sentiu nada. Nem amor, nem atração, nem sequer irritação. Apenas vazio. Vestiu o melhor terno que tinha. Escolheu a gravata mais cara. Passou gel no cabelo grisalho. Olhou-se no espelho e tentou ver o homem poderoso de antes. Mas tudo que viu foi um homem assustado, tentando desesperadamente se agarrar a uma ilusão de controle. A reunião seria às 10 da manhã na sala de conferências principal. Membros do conselho administrativo voariam de São Paulo e do exterior. Estava tudo preparado. Eduardo chegou cedo, mas Clara já estava lá, sentada na cabeceira da mesa como sempre. Vestido azul marinho impecável, cabelos presos, expressão serena. Ela não parecia nervosa, não parecia preocupada, parecia confiante. Os membros do conselho foram chegando. O Sr. Patterson, CEO do grupo Horizon, um americano de 60 anos com um olhar penetrante. A Sra. Nakamura, diretora financeira, uma japonesa elegante e precisa. Dr. Brandão, representante brasileiro, advogado corporativo respeitado, e outros 3 executivos internacionais. Maurício entrou por último, lançando um olhar cúmplice para Eduardo. Está pronto, sussurrou. Eduardo assentiu, mas seu estômago revirava. Patterson abriu a reunião. Bom dia a todos. Estamos aqui para avaliar os primeiros 3 meses de gestão sob liderança da doutora Mendes. Doutora, por favor, pode começar sua apresentação. Clara se levantou, pegou o controle remoto e acionou o projetor. A primeira imagem mostrava gráficos de desempenho. Obrigada, Sr. Patterson. Nos últimos 3 meses, implementamos mudanças estruturais significativas na Vasconcelos em Associados. Os resultados foram os seguintes: redução de 30% nos custos operacionais, aumento de 15% na margem de lucro, renegociação de contratos que economizarão 5 milhões anuais. Ela continuou, metódica, precisa, apresentando dados irrefutáveis. Eduardo esperava o momento. Esperava o projeto Nova Vila ser mencionado. Ali estava a fraqueza dela. E agora? Gostaria de abordar uma questão delicada, Clara disse, mudando o slide. O projeto Nova Vila. Eduardo se ajeitou na cadeira. Era agora. Como vocês sabem, este é nosso maior contrato atual. Um empreendimento de 80 milhões de reais.
Nos últimos 15 dias, enfrentamos atrasos significativos nos trâmites de aprovação na prefeitura. Atrasos que poderiam comprometer o projeto inteiro. Peterson franziu a testa. Isso é preocupante. Sim, seria. Se fosse acidental, Clara respondeu. O clima na sala mudou instantaneamente. Eduardo sentiu o sangue gelar. Clara mudou o slide novamente. Agora apareciam registros telefônicos, e-mails, datas. No dia 12 de março, o senhor Eduardo Vasconcelos ligou para o senhor Alberto Mendes, funcionário da prefeitura responsável pelas aprovações de projetos imobiliários. 3 vezes no mesmo dia. Eduardo empalideceu. No dia 15, ele se encontrou pessoalmente com o fiscal Carlos Andrade em um restaurante nos Jardins. A reunião durou 2 horas. Como ela sabia disso? E no dia 18, curiosamente, os processos de aprovação do projeto Nova Vila começaram a desaparecer na burocracia. Documentos foram extraviados. Análises que levariam dias começaram a levar semanas. Clara olhou diretamente para Eduardo. Os olhos dela não mostravam raiva, mostravam decepção. O senhor Vasconcelos sabotou deliberadamente um projeto da própria empresa para minar minha credibilidade perante este conselho. O silêncio na sala era absoluto. Maurício estava pálido. Eduardo não conseguia se mexer. Patterson se virou para ele. Isso é verdade. Eduardo abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Senhor Vasconcelos, Patterson repetiu a voz mais firme. Isso é verdade. Eu estava protegendo a empresa. Eduardo gaguejou. Ela não sabe o que está fazendo. Ela salvou sua empresa da falência. Patterson explodiu, batendo a mão na mesa. E você, por puro egoísmo, sabotou um projeto de 80 milhões. Clara levantou a mão, pedindo calma. Sr. Patterson, por favor, há mais. Ela mudou o slide novamente. Agora apareciam documentos financeiros detalhados. Durante minha auditoria nos últimos 3 meses, descobri algo interessante. Nos últimos 5 anos, sob gestão exclusiva do Sr. Vasconcelos, esta empresa desviou recursos de forma sistemática. Não criminalmente, ela enfatizou, olhando para Eduardo, mas de forma incompetente e irresponsável. Novos números apareceram na tela. Contratos superfaturados com fornecedores amigos, projetos mal planejados que estouraram orçamentos, decisões impulsivas baseadas em ego, não em análise. No total, 28 milhões em desperdício nos últimos 5 anos. Maurício tentou intervir. Isso são acusações sem... Está tudo documentado. Clara o cortou, apontando para as pastas distribuídas na mesa. Cada número, cada contrato, cada decisão equivocada. Vocês podem verificar. Os membros do conselho começaram a folhear os documentos. As expressões iam de surpresa à indignação. A senhora Nakamura olhou para Eduardo. O senhor tem algo a dizer em sua defesa? Eduardo estava destruído. Não havia defesa. Tudo que Clara apresentara era verdade. Eu construí essa empresa do zero, ele disse, a voz fraca. Você construiu com ego, não com competência. Clara o interrompeu. E agora, por não suportar ver outra pessoa, especialmente uma mulher, especialmente sua ex-esposa, fazendo melhor do que você, decidiu sabotar tudo. Ela fechou a apresentação e se sentou. Senhores do conselho, solicito formalmente o afastamento imediato do Sr. Eduardo Vasconcelos de qualquer cargo de gestão nesta empresa. Ele representa um risco à operação e aos investimentos. Patterson olhou ao redor da mesa. Algum conselheiro se opõe? Silêncio. Então está decidido. Eduardo Vasconcelos, você está afastado de todas as funções executivas imediatamente. Manterá suas ações, mas sem poder de voto ou decisão até segunda ordem. Patterson fez um sinal discreto. A porta da sala se abriu. 2 seguranças entraram. Uniformes impecáveis, postura profissional. Não havia ameaça, não havia violência. Apenas protocolo.
Procedimento padrão para executivos afastados. Senhor Vasconcelos, um deles disse respeitosamente, precisamos acompanhá-lo até seu escritório para recolher seus pertences pessoais. Eduardo olhou para os seguranças, depois para o conselho, finalmente para Clara. A humilhação era completa, absoluta. Ele não era apenas afastado, era escoltado, como se fosse uma ameaça. Como se não pudesse mais ser confiado sozinho na própria empresa que construíra. Ele se levantou cambaleando, as pernas fracas. Olhou para Clara, esperando encontrar triunfo nos olhos dela. Mas não havia. Havia apenas tristeza. Eu não queria isso, Eduardo, ela disse suavemente. Eu realmente não queria. Eu vim aqui para fazer meu trabalho, para salvar uma empresa que estava afundando. Mas você preferiu me destruir a deixar seu orgulho de lado. Eduardo caminhou até a porta, flanqueado pelos 2 seguranças. Quando saiu da sala de conferências, percebeu algo que fez seu estômago revirar. Do outro lado do vidro, no corredor, dezenas de funcionários estavam parados, silenciosos, imóveis, todos os rostos voltados para a sala de reuniões, observando a cena através das paredes de vidro transparente. Eles haviam visto tudo, ou pelo menos o suficiente. Eduardo atravessou o corredor. O silêncio era sepulcral. Nenhum funcionário ousava se mexer. Nenhuma palavra era dita. Apenas olhares. Alguns piedosos, outros aliviados, outros simplesmente chocados. Quando Eduardo passou, um suspiro coletivo cortou o silêncio, baixo, quase imperceptível, mas ele ouviu. O suspiro de quem testemunha o fim de uma era, o suspiro de quem finalmente vê justiça sendo feita. Mariana, a gerente financeira que Eduardo humilhara publicamente meses atrás por questionar um orçamento, estava ali. Ela não sorriu, apenas ergueu levemente o queixo, os olhos dizendo tudo que suas palavras não podiam. Roberto, o coordenador de projetos que fora ignorado em reuniões por anos, observava com os braços cruzados. Ele não demonstrou emoção. Não precisava. Sua presença ali já dizia tudo. Júlia, a assistente que pedira demissão após Eduardo gritar com ela na frente de clientes, voltara à empresa após Clara assumir. Ela estava ali, de pé, testemunhando. Os olhos brilhavam, não de alegria cruel, de validação. Eduardo continuou andando. Cada passo pesava toneladas. Os seguranças ao lado, o corredor silencioso, os olhares penetrantes. Era a caminhada mais longa da sua vida. Quando chegaram ao elevador, ele olhou para trás uma última vez. Os funcionários ainda estavam ali, imóveis, silenciosos, testemunhas de um momento que nunca esqueceriam. O momento em que o rei caiu, e ninguém se moveu para ajudá-lo a levantar. No corredor, apoiou-se na parede fria do elevador vazio, respirando com dificuldade. As portas se fecharam, cortando a visão dos funcionários. Mas a imagem já estava gravada para sempre. Maurício saiu atrás dele. Eduardo, Sai daqui, Eduardo murmurou. Sai daqui agora. Maurício hesitou, depois se afastou. Eduardo ficou ali, sozinho no corredor vazio de uma empresa que já não era mais sua. Do império que construíra com as próprias mãos, mas destruíra com a própria arrogância. E pela primeira vez em décadas, Eduardo Vasconcelos entendeu o que era perder. Eduardo dirigiu sem rumo pela cidade durante horas. Não queria voltar para casa. Não queria enfrentar Viviane. Não queria enfrentar ninguém, mas eventualmente a noite chegou. E ele não tinha para onde ir além de casa. Quando abriu a porta do apartamento, encontrou Viviane sentada no sofá, scrollando no celular. Ela nem levantou os olhos. Já fiquei sabendo, ela disse, a voz fria. Todo mundo já sabe. Você foi humilhado, destruído, exposto na frente do conselho inteiro. Eduardo fechou a porta devagar. Viviane, Você é patético. Ela o interrompeu, finalmente olhando para ele. Você tinha uma chance de derrubar aquela mulher. Uma chance de provar que ainda era alguém.
E o que você fez? Deixou ela te esmagar. Eduardo sentiu a raiva subir. Eu tentei. Você me incentivou a sabotar, lembra? Viviane se levantou pegando a bolsa. Eu te incentivei a ser forte, não a ser estúpido e deixar rastros. Onde você vai? Ela caminhou até a porta, parando ao lado dele. Eu não fico com perdedores, Eduardo. Eu te avisei desde o começo. Eu estava com você pelo que você representava. Poder, sucesso, status. Agora, você não é nada. Eduardo segurou o braço dela. Você não pode ir embora agora. Depois de tudo que passamos, Viviane riu. Uma risada cruel, sem humor. Tudo que passamos? Eduardo, você realmente acha que eu te amava? Você era conveniente, rico, influente. Mas agora, você é apenas um homem fracassado que perdeu tudo por orgulho. Ela se soltou e abriu a porta. Ah, e já arrumei as minhas coisas. Mudei para o apartamento do Ricardo. Você lembra dele, não é? Seu ex-cliente? Ele acabou de fechar um contrato de 200 milhões. Agora é ele quem importa. A porta bateu, deixando Eduardo sozinho no silêncio do apartamento vazio. Ele olhou ao redor. O lugar era imenso, luxuoso, cheio de objetos caros e sem alma. Nos últimos 5 anos, vivera ali com Viviane. Jantares, festas, celebrações vazias. E agora percebia. Nunca fora um lar. Era apenas um cenário. Eduardo caminhou até o bar, pegou uma garrafa de uísque e encheu um copo. Depois outro e outro. As semanas seguintes foram um borrão. A notícia do afastamento se espalhou rapidamente pelo mercado. Colegas que antes o adulavam, agora o evitavam. Convites para eventos pararam de chegar. O telefone que antes tocava sem parar, agora ficava em silêncio. Eduardo ainda tinha suas ações na empresa, mas sem poder de decisão, eram apenas papéis. Ele recebia dividendos, mas não podia interferir em nada. Tinha que assistir, impotente, enquanto Clara transformava a Vasconcelos em Associados em algo que ele não reconhecia mais. E o pior, estava funcionando. Os números melhoravam mês a mês. Novos contratos eram fechados. A reputação da empresa crescia. Artigos em revistas de negócios elogiavam a nova gestão visionária e a transformação cultural implementada pela doutora Clara Mendes. Eduardo lia cada artigo como se fosse uma punhalada. Foi numa tarde de quinta-feira, 2 meses após o afastamento, que o telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô? Senhor Vasconcelos, aqui é da MG Consultoria. Gostaríamos de conversar sobre uma oportunidade de consultoria. O senhor teria disponibilidade? Consultoria. Não gestão. Não liderança. Consultoria. Um cargo menor, secundário, para ex-executivos que ainda tinham algum conhecimento de mercado. Eduardo hesitou. O orgulho gritava para recusar. Mas a conta bancária, que diminuía mês a mês com o estilo de vida que insistia em manter, pedia humildade. Pode me enviar os detalhes por e-mail. Ele respondeu, a voz cansada. Aceitou o trabalho. Começou na semana seguinte. A diferença era brutal. Antes, ele comandava. Agora, ele sugeria. Antes, sua palavra era lei. Agora, suas ideias eram avaliadas, questionadas, muitas vezes ignoradas. Antes, ele usava terno sob medida e chegava em carro de luxo. Agora, usava ternos comuns e pegava Uber. Antes era Eduardo Vasconcelos, o magnata do mercado imobiliário. Agora era apenas mais um consultor tentando se manter relevante. A queda doía. Doía física e emocionalmente. Mas pior que a queda era o vazio. Sem Viviane, sem poder, sem status, Eduardo descobriu algo aterrorizante. Ele não sabia quem era. Passara a vida inteira construindo uma imagem, uma fachada de sucesso. E quando a fachada caiu, não sobrou nada. Foi numa sexta-feira, 3 meses após a reunião fatídica, que Eduardo viu Clara novamente.
Era por acaso. Ele saía de uma reunião de consultoria, cansado e derrotado, quando a viu na calçada. Ela estava saindo de um restaurante elegante, acompanhada de 2 executivos que ele reconheceu como diretores do Grupo Horizon. Clara o viu. Por um momento, seus olhos se encontraram. Eduardo esperava desprezo, esperava triunfo, esperava qualquer coisa menos o que viu. Compaixão. Ela se despediu dos executivos e caminhou até ele. Eduardo, Clara. Ficaram em silêncio por um momento, o barulho da cidade ao redor deles. Como você está? Ela perguntou. A voz era genuína. Eduardo deu uma risada amarga. Como eu estou? Fui afastado da empresa que construí, abandonado pela mulher que amava, virei motivo de piada no mercado. Como você acha que eu estou? Clara suspirou. Você não amava Viviane. Você amava a ideia dela. E você entende tanto assim sobre o que eu sinto? Entendo mais do que você imagina. Ela respondeu suavemente, porque eu já estive onde você está agora, destruída, humilhada, sem saber quem eu era sem a validação de alguém. Eduardo olhou para ela, realmente olhou, e percebeu. Ela estava diferente. Não apenas na aparência, no terno elegante e na postura confiante. Havia uma paz nela, uma serenidade que ele não lembrava de ter visto antes. Como você superou? Ele perguntou, a voz quebrando. Clara sorriu tristemente. Parando de buscar validação fora de mim, parando de medir meu valor pelo que os outros pensavam, descobrindo quem eu realmente era, sem máscaras, sem performances. Ela colocou a mão no braço dele, um gesto breve, mas gentil. Eduardo, você ainda pode reconstruir. Não a empresa, não o status, mas a si mesmo, se você escolher isso. E por que você se importa? Ele perguntou confuso. Clara hesitou. Porque apesar de tudo que você me fez, apesar da dor, eu não desejo isso para você. Eu não vim buscar vingança. Eu vim buscar justiça. E justiça não é te ver destruído, é te ver aprendendo. Ela se afastou, caminhando de volta para onde os executivos esperavam. Eduardo ficou parado na calçada, as palavras dela ecoando na mente. Você ainda pode reconstruir. Pela primeira vez em meses, uma fagulha minúscula de esperança acendeu no peito dele. Talvez, apenas talvez, ainda houvesse um caminho. 6 meses depois, Eduardo acordou às 6 da manhã no apartamento alugado. Preparou café, vestiu roupa simples e pegou o metrô. A vida agora era outra, sem luxo, sem status, apenas trabalho honesto como consultor para pequenas empresas. E pela primeira vez, ele estava em paz. Naquela manhã tinha um encontro. Clara o chamara para um café na Paulista. Quando chegou, ela já estava lá. Sorriu ao vê-lo. Você veio. Você me chamou. Clara empurrou um tablet pela mesa. Era uma matéria sobre a Vasconcelos em Associados. O título, De Quase Falência à Referência em Gestão Sustentável. A empresa prosperava. Mas mais do que números, Clara transformara a cultura. Programas educacionais, projetos sociais, oportunidades reais para funcionários crescerem. Você fez a diferença, Eduardo disse. Eu corrigi o que estava quebrado. Eduardo respirou fundo. Clara, eu nunca pedi desculpas de verdade. Eu te humilhei, te chamei de medíocre, tentei te destruir. Tudo porque meu ego não suportava que você fosse melhor que eu. E você sempre foi. A voz dele falhou. Eu sinto muito. Clara ficou em silêncio. Eu te perdoei, Eduardo. Não por você, por mim. Porque guardar mágoa me envenenava. Mas perdoar não significa esquecer, significa soltar. Eu sei, você merecia ouvir que eu estava errado. Você mudou, ela disse suavemente. Estou tentando. Conversaram por 1 hora. Sobre trabalho, planos, vida. Não como ex-casados. Como 2 pessoas que compartilharam história e crescimento. Na despedida, Clara segurou o braço dele. Eduardo, você vai ficar bem. E você é feliz agora? Clara sorriu. Sim, não porque te destruí,
mas porque me encontrei. Descobri que meu valor não depende de aprovação. Depende de quem eu sou quando ninguém está olhando. 3 meses depois, Eduardo recebeu um convite. Clara inaugurava o programa de bolsas Clara Mendes, fundos educacionais para funcionários estudarem. Ele foi. O auditório estava lotado. Clara discursava com paixão. Este programa é investimento em pessoas, porque empresas são pessoas, e quando você acredita nelas, não há limite. Eduardo aplaudiu de pé, lágrimas nos olhos. Depois Clara veio até ele. Você veio. Não ia perder. Isso é incrível. Sabe de onde veio a ideia? De você. Ou melhor, da falta de você. Quando era professora, via alunos perderem chances porque ninguém acreditava. Você me fez sentir assim. Quando investi em mim, tudo mudou. Eduardo sorriu. Você está fazendo a diferença. Quando saiu, refletiu sobre tudo. Perdeu a empresa, o status, o poder. Mas ganhou consciência, humildade, humanidade. Clara não se vingou. Simplesmente viveu, com propósito, integridade e paz. E ao fazer isso, mostrou que a verdadeira vitória não é destruir quem te machuca. É se tornar tão pleno que a opinião deles deixa de importar. Eduardo nunca seria o homem poderoso de antes, e finalmente estava em paz com isso. Porque aprendeu que não precisava ser grande aos olhos do mundo. Precisava apenas ser verdadeiro aos próprios olhos. Clara venceu, não porque o destruiu, mas porque se reconstruiu tão bem que seu sucesso não dependia da queda de ninguém. Ela simplesmente era. E essa, a maior lição de todas, Eduardo levaria para o resto da vida. Quando alguém te desprezar, não perca tempo tentando provar nada. O tempo prova melhor que qualquer palavra. Clara não precisou se vingar. Ela apenas cresceu. Se essa história te tocou, comenta "Eu escolho evoluir" e deixa teu like, porque a maior vitória não é vencer o outro. É vencer quem você era antes.